Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos! Está no ar o programa ProPaz Enem Digital. Essa aqui é uma realização do ProPaz e Seduc. A partir de hoje, você ganha um reforço a mais nos estudos, vai ficar por dentro de tudo sobre o Enem. Hoje, agora, aqui no nosso programa, nós vamos ter a aula do professor Dantas e Anderson Costa, que vão falar sobre as habilidades e competências do Enem. Em seguida, o professor Diego Maia, de História, e para encerrar, o professor Nonato Bolt, de Geografia. Tenham todos uma ótima aula. Olá, futuros calouros. É mais uma edição do ProPaz Enem 2018. Este programa, na verdade, nos enche de orgulho e de responsabilidade. Mais um ano na batalha que certamente será vitoriosa. Professor Maurício Dantas, o projeto não começou hoje, né? Começou há um tempinho atrás, uma força-tarefa para contribuir para esse calouro, não é? Para esse futuro calouro do estado do Pará invadir as universidades, não é verdade? Com certeza, boa noite a todos, é uma honra poder estar de volta no ProPaz Enem. Nós que começamos, Anderson, em 2015 essa caminhada. Nós começamos esse projeto muito pequeno, com 12 professores, alcançando naquela altura apenas 6 municípios. E hoje a gente está chegando a quase 30 municípios, professor Anderson, que é a nossa equipe triplicada em relação àquela época. E quanto é emocionante a gente perceber o quanto a gente conseguiu colaborar, contribuir com esse aluno para que ele pudesse chegar na universidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre os municípios, sobre a nossa estratégia, sobre a nossa fala de que, na realidade, o professor local é o professor que merece aplausos e as láureas da tua aprovação. E que nós estamos aí, né, Anderson, apenas para dar uma contribuição e uma revisão, não é isso, Anderson? E o mais emocionante é a adesão, né? Não só dos alunos, dos pais dos alunos e dos docentes locais que entenderam a força-tarefa que é levar não só o apoio pedagógico, mas também psíquico, emocional, dar um incentivo para esse aluno conseguir o seu sonho, que é entrar na universidade. Nós sabemos que desde 2012, na verdade, o Enem é a principal porta de entrada para as universidades, sobretudo públicas, não é? Tanto a federal quanto a estadual. E quanto mais soldados estiverem nesse processo, melhor para a gente. O interessante é que o Enem teve algumas mudanças, não é? Antes, o Enem, você tinha a prova de humanas junto com naturezas. Houve uma reformulação no ano passado para cá, onde a primeira prova, na verdade, é de ciências humanas e suas tecnologias, envolvendo história, geografia, filosofia e sociologia, somado à linguagem e seus códigos, a literatura, a língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, somado ainda à redação. E no outro dia, dia 11, Dantas, é o quê? Exatamente. Então, no dia 11 de novembro, você tem aquela parte, a calculeira, né? Você tem a área de matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, com física, com química e com biologia no segundo domingo. Esse domingo, então, você precisa estar bem concentrado, você precisa estar motivado, você precisa querer a sua vaga, você precisa ter dormido bastante para que você chegue, sobretudo nesta última data, no dia 11, bem para realizar esta prova. Mas, Anderson, já que nós falamos das datas do Exame Nacional do Ensino Médio 2018, é muito importante a gente declarar para esse aluno que a nossa equipe, né, os professores que trabalham com a gente, são professores da Seduc, que eles entendem dessa estrutura, entendem da estrutura do Enem, entendem que hoje nós chamamos a questão de item. E afinal, professor, vamos esclarecer para esses alunos o item. Como é que funciona essa estrutura do item para que esse aluno possa chegar com segurança e entender? O ProPaz Enem realmente deu uma contribuição, hoje eu já tenho ideia do que significa um item. Eu gosto de falar disso, é um assunto que é bem legal, porque na verdade o Enem não é um vestibular tradicional, viu, futuros universitários. O Enem ele trabalha com uma estrutura diferente. Eu sempre digo aos alunos, como é que se resolve uma questão, né? Uma questão tradicional, vem uma pergunta, você tem as alternativas A, B, C, D e E, e você acha a resposta correta de uma questão buscando o erro nas alternativas. Aquela que não tiver erro, você marca. O item não é assim, tem uma estrutura pedagógica diferenciada que não é tão difícil você entender, não. Funciona mais ou menos assim. Toda estrutura, independentemente da área do conhecimento, se é ciências humanas, ciências da natureza, linguagem, seus códigos e ou a matemática,
A estrutura é a seguinte, você tem um texto base, né, onde nesse texto base você tem uma situação, problema, acompanhado de enunciado e as alternativas. Eu sempre digo o seguinte, qual é a arma que você usa para fazer uma questão tradicional? O teu conhecimento, o teu conteúdo, sem dúvida. Num item de Enem, o conhecimento é muito importante, mas ele tem que estar somado à tua capacidade cognitiva de interpretação textual. Ou seja, o aluno tem que saber ler bem, resolver situações, problemas. O interessante, futuros universitários, é que no item do Enem, palavras do INEP, não se cobra, na verdade, a correta, né? Porque o Enem entende que tem toda uma estrutura onde eu preciso estimular este aluno à reflexão, à interpretação textual. Então, tem o texto base, o enunciado, e você vai buscar aquela alternativa antenada, conectada com o texto. Além disso, no vestibular tradicional, nós trabalhamos com o TCT, Teoria Clássica de Testes. O Enem não é assim, ele funciona com a famosa TRI, Teoria de Resposta ao Item. Por exemplo, se eu for fazer um vestibular tradicional, eu e o professor Maurício Dantas, suponhamos que nós acertamos 50 questões, eu 50 e 50, estamos empatados. Dependendo da regra, alguns vestibulares, o desempate é da idade, geralmente entre o mais velho, espero que seja ele, né? No Enem não funciona assim. Eu tenho a teoria de resposta ao item, os itens, os 90 por área de os 45 por área de conhecimento, 90 somado aos dias da prova, né? Você tem níveis de dificuldade, níveis difíceis, nível médio e nível fácil. Então tem uma reguinha, tem uma matemáticazinha que leva você a ter uma coerência na resposta. Por exemplo, o aluno que acerta as difíceis e erra as fáceis tem uma incoerência aí. Então, provavelmente, a nota dele vai ser menor que o outro aluno que acerta o mesmo número de itens, porém, ele tem uma coerência. Acerta as difíceis, mas acompanhado das fáceis e médias. Então, essa matemática é importante o aluno entender. Que o Enem ele quer desenvolver, sobretudo, em você. Né? A ideia é que você tenha, sobretudo, uma cognição. Que você tenha domínio de linguagem, por exemplo, que você saiba resolver situações, problemas, por exemplo. Então, o Enem entenda que ele é uma prova cidadã. É uma prova cidadã. Claro que o conhecimento é importante, mas o Enem trabalha com o seu cotidiano, com a aplicabilidade de tudo que você aprende na sala de aula, não é isso, professor? Com certeza. E para reforçar o que o professor Anderson Costa acaba de comentar com você, essa questão da TRI é muito importante. Muitas vezes, Anderson, o aluno quer entender um pouquinho mais como esse cálculo é feito, como essa coerência na resposta dele, ela vai ser investigada e ela vai ser mostrada, né, no resultado. Você pode imaginar uma situação em que duas pessoas, eu e o Anderson, por exemplo, nós tenhamos que realizar 3 tarefas. As tarefas são as seguintes: abrir um carro, ligar um carro e dirigir um carro. Nós temos que abrir um carro, ligar um carro e dirigir um carro. Por um acaso, eu acabo conseguindo abrir este carro e acabo conseguindo ligar o carro, mas não acerto dirigir o carro. O professor Anderson Costa também vai realizar as mesmas 3 tarefas e veja, incrivelmente, o professor Anderson Costa consegue apenas abrir o carro, não acerta ligar o carro, mas acerta dirigir esse carro. Parece que tem, né, uma incoerência aí. Parece que a tarefa ou a parte da tarefa de maior dificuldade o professor Anderson Costa ele conseguiu fazer, mas uma tarefa intermediária que para nós, na nossa régua, seria nesse exemplo que a gente está dando para elucidar para você, uma tarefa de nível médio ele não conseguiu fazer. Apesar de que Anderson e Dantas acabaram acertando 2 das atividades, conseguiram executar 2 das atividades, mas parece ter mais coerência na pessoa que ela abre e liga o carro, do que quem apenas consegue abrir e dirigir o carro. Então, é mais ou menos por aí que funciona. Perfeito, então, é perfeito. por isso que você precisa exatamente perceber que aqueles itens mais fáceis são valiosíssimos. Não significa que você pega, por exemplo, um item de física, um item de matemática, que tem um texto muito robusto, que tem gráficos, que tem tabelas, não significa, Anderson, que esse é o texto mais difícil. Não funciona bem por aí.
não é isso? Então, para a gente continuar isso aqui, é muito importante que a gente fale também, Anderson, sobre estratégias. Perfeito, perfeito. Estratégias que esse aluno tem que adotar para a prova. Começar por qual área do conhecimento? Pela que eu sei mais? Pela área do conhecimento que eu tenho menos afinidade? Ou seja, como fazer? Muito interessante. Primeiro, parabéns pela didática, né? O professor Dantas deu show aí nesse sentido. E quando faço em estratégia, vamos lembrar de uma coisinha básica e fundamental. Na minha época de vestibular, um dia desse aí, né? Sou bem novinho, eu tinha prova de história, tinha prova de geografia. Não tem mais prova de história, prova de ciências humanas e suas tecnologias. Então, o nosso desafio nesse contexto é fazer conexões, não é? Você não vai receber a sua nota de história e de geografia, tem a sua nota de ciências humanas, bem como não tem a nota de literatura, a nota de linguagem, os seus códigos, bem como você não tem nota de física, de química, nem de biologia, a nota que sai do Enem é de ciências da natureza. Então, perceba, você tem 45 itens no primeiro dia de ciências humanas, 45 itens no primeiro dia de linguagem e seus códigos, mais a redação. Perceba que você tem que educar a sua mente a estar antenado, conectado com essas áreas de conhecimento. E a mesma coisa no segundo dia, com exceção, obviamente, da matemática, que são 45 itens só para ela. Então, baseado nesse contexto, a primeira estratégia que eu poderia dizer a você é você entender que você vai lidar com áreas de conhecimento e não com disciplinas em si, né? Até para a sua mente não cansar muito. Então, é natural, sobretudo no segundo dia, quando você estiver fazendo aquilo que o Dantas falou de cálculos, né? Cansou numa área do conhecimento matemática, se oportune a dar um tempinho, vá para a biologia, por exemplo, que é no mesmo dia, e engloba a ideia de ciências, natureza e suas tecnologias. Resolver um pouquinho, passeie pela prova. A ideia é essa. Agora, isso requer um treinamento, né, Dantas? Uma das coisas fundamentais que a psicopedagogia norteia esse aluno chama-se treinamento. Então, uma das partes fundamentais é saber lidar com o tempo de prova, né, professor? Esse tempo de prova é muito interessante, você precisa criar uma rotina, você precisa criar um hábito na sua escola, em casa, no curso que você faz, no Propaz Enem também, né? Você precisa trabalhar essa questão do tempo, você precisa estar medindo o tempo inteiro e se percebendo como é que você está saindo em cada um dos itens que você vai resolver. Você tem, por exemplo, na área de ciências da natureza, muitas vezes, se você cobre o enunciado, se você cobre o texto base, você percebe algumas alternativas coerentes. Uma letra C, por exemplo, coerente falando numa energia elétrica sendo convertida em energia térmica, é o caso do ferro elétrico, ferro de passar, que ali a energia elétrica se converte em energia térmica. Isso é verdade. Mas quando você tenta fazer a conexão entre o que está querendo enunciado e essas alternativas, você percebe que não faz sentido. Então, por isso é muito importante. Quantas vezes os futuros calouros chegam com a gente e perguntam: professor, por que essa alternativa não está correta? E ele não percebe que não existe exatamente essa conexão. Então, coisas fundamentais. Se você frequenta suas aulas regularmente. Claro que você, uma vez ou outra, por um problema pessoal, você falta, mas você frequenta suas aulas regularmente. Você faz a sua revisãozinha que o professor viu na sala. Você revida, você dorme, porque dormir é muito importante Sim. para a aprendizagem, e você controla essa questão do tempo e se conhece em cada um dos itens ou das áreas do conhecimento. Você está pronto para realizar uma prova. Claro, é uma questão de treino, de aperfeiçoamento e uma questão de tranquilidade para chegar na hora a gente conseguir o nosso objetivo. E o Propaz Enem, então, a gente tem a felicidade de estar à frente disso desde 2015, a equipe só foi ampliando, ainda estaremos, né, Anderson, em Marabá, estaremos ainda em Santarém, a gente vai estar indo em muitos municípios com a nossa equipe para que a gente possa levar para você um pouquinho de conhecimento, para que a gente possa reforçar um pouco o teu psicológico, para você saber que essa vaga é sua, que a gente está ali para contribuir, para somar, não para subtrair, que o teu professor local vai ser abraçado por ti. O teu professor local é aquele que você vai mandar um beijo, você vai dar um abraço apertado e vai dizer muito obrigado, professor. E que o Propaz Enem apenas contribuiu com uma pequena parcela da tua aprovação. Não é isso, Anderson? Boa noite. Enfim, você percebe que tem muitas dicas
dicas importantes que ao longo dessa nossa trajetória aqui na TV Cultura vamos passar para você. Tenho certeza absoluta que a sua vitória vai ser certa. Então vamos estar com você a partir de agora, não é? Passando dicas, passando conteúdo, objetos de conhecimento somados a competências e habilidades. Sejam bem-vindos ao ProPais Enem 2018. Juntos vamos invadir a universidade. Um beijo a todos e vamos nessa! Olá, galera, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de História. A nossa área de conhecimento é Ciências Humanas e suas tecnologias. O componente curricular é História e meu nome é Diego Maia. Seja muito bem-vindo. Bom, hoje nós vamos trabalhar com a competência diária número 3. Então dá uma olhadinha só aí. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. A nossa habilidade de hoje é a 15. Você vai comigo avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. É claro que hoje nós vamos dar um foco maior para a questão política e econômica, ok? O nosso objeto de conhecimento é esse aqui, ó. Dá uma olhada. Você vai analisar comigo o Entre Guerras e a Ascensão dos Regimes Totalitários. E aí, para a nossa aula de hoje, para analisar um pouquinho esse Entre Guerras, é interessante a gente começar com um questionamento. Tá? O nosso questionamento, disparador da aula de hoje, é esse. Vocês consideram a relação do homem capitalista com a natureza sustentável? Você considera a relação do homem capitalista com a natureza sustentável? Será que, até que ponto, a captação de matéria-prima, o consumismo, a grande produção, está relacionada com a degradação com a natureza? Até que ponto isso infere sobre a nossa natureza? Lembrando que o nosso objeto de conhecimento trata exatamente da crise de 29, que foi uma crise de superprodução. Aí você fica com esse questionamento. E já que foi uma crise de superprodução, e também tem que ser entendida como a crise do capitalismo liberal, vamos analisar o conceito de liberalismo. Dá uma olhadinha aqui. O liberalismo é uma ideologia que nasce aí no século XVIII e as suas principais características são a propriedade privada, que seria um direito natural do ser humano. A partir dela, o indivíduo teria liberdade de produzir e comercializar sem interferência estatal, que deve apenas garantir a ordem e a justiça. Para os liberais, a economia tem leis próprias, que não devem ser violadas. Mas, professor, me explica uma coisa. Já entendi que a crise de 29 tem que ser entendida como a crise do capitalismo liberal. Mas como é que eu posso tratar e entender como todo esse processo aconteceu? Me explica, vou te mostrar um quadro sinótico exatamente para você entender isso. Dá uma olhadinha comigo aqui. Olha lá. A grande crise do capitalismo nos anos 30. Foi uma crise de superprodução, como você acompanhou. Dá uma olhadinha na tua esquerda. Até peço para você em casa agora, pegar o seu celular para você bater foto, tá? Para daqui a pouquinho você anotar isso bacana em casa. Então foi uma crise de superprodução, como eu já havia te adiantado, tá? Em outubro de 1929. O crash, a quebra da Bolsa de Nova York, que foi gerada aí por um crescimento acelerado da produção nos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial. E isso gera, consequentemente, um acúmulo de estoques, baixa de preços, quebra do lucro, a lei da oferta e da procura. Tá? E aí você vai perceber a Grande Depressão. Dá uma olhadinha no lado direito do nosso quadro sinótico. Falência de bancos e empresas, ruína da classe média, o desemprego gerando miséria dos trabalhadores norte-americanos e uma diminuição da procura. Agora um detalhe, dá uma olhadinha no nosso quadro na parte de baixo. Está percebendo aí? Retirada dos capitais americanos do estrangeiro. E isso vai gerar uma mundialização da crise. Um grande exemplo, aí eu peço que você agora fique ligado, um grande exemplo dessa mundialização da crise de 29 é exatamente o contexto do café no Brasil, a crise da República Oligárquica. Você vai perceber comigo que essa crise de 29 acaba levando também os cafeicultores no Brasil a uma crise, porque aqui também houve uma crise de superprodução de café. E aí é interessante você começar a lembrar do nosso objeto de conhecimento. Lembra lá? A crise de 29 e a ascensão dos regimes totalitários.
você vai perceber que essa crise ela vai contestar o modelo liberal. E assim, alguns governos intervencionistas vão surgir a partir desta crise. Eu vou te lançar um desafio. Prepara o celular para bater uma foto para você fazer esse desafio em casa. Que desafio é esse? Dá uma olhadinha aqui comigo. O desafio é, tá aí o tema, a crise de 1929. Você vai fazer uma síntese de no máximo 5 linhas. Nessa síntese, você vai utilizar a minha engrenagem. Tá vendo aí? Começa com crise de superprodução, que é a origem da crise de 29, seguido do questionamento do modelo liberal e o estímulo à ascensão dos regimes fortes e totalitários, que, consequentemente, dissemina essa crise no resto do mundo, através dos Estados Unidos, com início nos Estados Unidos, para o resto do mundo capitalista. O teu desafio é esse. Dá uma olhadinha aqui, você vai ter que agora criar uma síntese. Você conseguiu bater foto? Eu vou mostrar novamente para você que não conseguiu bater foto para fazer esse desafio em casa. É muito importante você escrever essa síntese. Dá uma olhadinha de novo que eu vou repetir contigo. Crise de superprodução, questionamento, que gera o questionamento do modelo liberal, estimula a ascensão dos regimes fortes e totalitários e dissemina essa crise dos Estados Unidos para o resto do mundo capitalista. Professor, e me diga uma coisa, quais são as atitudes que os governos nos Estados Unidos e no resto do mundo vão tomar para conter essa crise de 29? Aí você tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que analisar isso com muita cautela, às vezes os nossos alunos confundem. É interessante que você entenda por 2 aspectos. Quais são as atitudes? Repito para você, quais são as atitudes que os governos vão tomar para sair da crise de 29? Bom, você tem o intervencionismo. Agora, cuidado, você tem o intervencionismo que pode ser econômico, mas você também tem o intervencionismo que pode atender à questão total. Por exemplo, intervencionismo cultural, econômico, político, religioso. Vamos dar alguns exemplos. Então, dá uma olhadinha aí. Exemplos para você. Intervencionismo econômico. Você pode pegar o que aconteceu com os Estados Unidos. Fez o intervencionismo econômico. Agora, professor, e o intervencionismo total? Aí você lembra da Alemanha, você lembra da Itália, você lembra da Espanha, você lembra de Portugal. São exemplos para você de governos intervencionistas totais, o que você vai conhecer na história como governos totalitários. Aí você lembra nazismo, fascismo, franquismo, salazarismo. Professor, eu quero ver isso passo a passo, ponto a ponto, para que eu possa, inclusive, bater foto. Prepara teu celular. Dá uma olhadinha comigo aqui na tela, olha lá. Bom, vamos começar com o intervencionismo econômico, tá? Ou seja, o intervencionismo que os Estados Unidos vai fazer para promover a sua saída dessa crise. Lembrando, você tem o questionamento do modelo liberal em função da crise de 29, que é uma crise do capitalismo liberal. O que os Estados Unidos vai fazer? O chamado New Deal. Bate essa foto aí, que isso é muito importante para você na sua provinha. O New Deal foi o novo acordo, articulava as ações do governo com as da iniciativa privada e tinha como principal objetivo elevar a renda dos trabalhadores. Diversas medidas foram adotadas. Foram várias, eu coloquei 3 importantes para você. A primeira, a desvalorização do dólar para tornar as exportações mais competitivas. Segundo, empréstimos aos bancos para evitar novas falências. Aí eu quero só dar uma pausinha, quero que você me olhe agora, que eu vou te dar uma dica muito importante. Olha lá, o segundo item, empréstimos aos bancos para evitar novas falências. Entenda que o sistema capitalista, ele vai encontrar exatamente nos governos uma forma de sobrevivência. Detalhe, a crise de 29 sacrifica os donos do meio de produção. Se a gente fizer uma comparação com a crise de 2008, já no modelo neoliberal, o capitalismo ele se recodifica, ele se reinventa. E aí os donos dos meios de produção não vão mais se sacrificar. Eles aprenderam em 29. E eles vão sacrificar o quê, professor? Vão sacrificar os trabalhadores e vão sacrificar os seus
investidores, mais uma vez se associando com governos para se manter. É um sistema que dificilmente vai encontrar problemas ou vai deixar de existir, porque ele busca sempre se reinventar. Vamos voltar para a tela. Terceiro item, olha lá. Criação de um vasto programa de obras públicas com o intuito de gerar novos empregos. Então, você tem aí o desemprego nos Estados Unidos. Esse desemprego, como eu mostrei para vocês, nesse desemprego, o governo vai tomar uma atitude de intervencionista. Uma atitude intervencionista. Que atitude é essa, professor? Vai promover a criação de obras públicas e essas obras públicas vão gerar novos empregos. Isso acaba circulando dinheiro no país. Intervencionismo econômico. Professor, mas e o total? E o intervencionismo total? É isso que eu quero te mostrar agora. Dá uma olhadinha comigo e vamos entender o conceito de totalitarismo. Bate essa foto. Dá uma olhadinha. Bate essa foto aí, amigão. Totalitarismo é um termo que representa uma ideologia e prática política caracterizada pela total subordinação dos indivíduos aos interesses do Estado. Num regime totalitário, o Estado possui poderes absolutos sobre toda a vida política, social, cultural, religiosa e econômica. Dá só um crédito para mim, que eu coloquei o econômica aí com acento agudo. Você sabe que é circunflexo, tá bom? Então dá uma olhadinha para cá agora. Então, os governos intervencionistas, eles acabam agindo sobre a política, sobre a economia, sobre a religião, sobre a cultura, ou seja, em todos os aspectos da sociedade. Um grande exemplo de governo intervencionista é o nazismo, ou mesmo o próprio fascismo. Professor, esses governos totalitários vão influenciar o Brasil? Sim. De certa forma, você vai perceber que Getúlio Dornelles Vargas vai acabar recebendo essas características de governos totalitários. Agora, tome muito cuidado. São características. Então, a gente vai gravar um pouquinho da nossa aula, que eu vou fechar com essa imagem bem aqui, ó. Dá uma olhadinha. Características de regimes totalitários. Bate essa foto. Nacionalismo exaltado, antiliberalismo, antissocialismo. Agora, cuidado com o antissocialismo, viu? Porque quando você analisa o stalinismo, aí você não vai levar em consideração o antissocialismo. Unipartidarismo, liderança carismática, e você lembra, né, dos discursos do Adolf Hitler, dos discursos do Mussolini, e o Estado corporativo. Aqui os dois, inclusive, lado a lado, Mussolini e Adolf Hitler. Né? Amigão, eu vou encerrando a nossa aula de hoje e eu queria deixar para você aí a sugestão. Siga o professor Diego Maia no Enem, no YouTube com o Enem com o professor Diego Maia e no Instagram, @Diego Maia. Lá você tem diversas dicas de história, videoaulas para você continuar me acompanhando. Mas antes de encerrar, eu queria fazer uma revisão da nossa aula. Lembrando, a crise de 29 é a crise do capitalismo liberal. Sua origem, superprodução. Essa superprodução vai gerar uma depressão mundial, retirada de capitais do estrangeiro e vai influenciar diversos países, entre eles o Brasil. Gera, então, governos intervencionistas. São eles os governos de intervencionismo econômico, exemplo, Estados Unidos, e governos de intervencionismo total, exemplo, Alemanha e Itália. Esses governos têm as suas características particulares. Você tem que saber o New Deal, no lado norte-americano, e as práticas nazistas no lado totalitário. Fica o meu abraço a você, um abraço a todas as cidades que nós passamos aí no interior do estado, um abraço forte do professor Diego Maia. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Olá, Pará! Sejam bem-vindos ao ProPaz Enem. Sou o professor Nonato Butti, de Geografia, e hoje nós vamos discutir com você questões contemporâneas relacionadas ao meio ambiente. E, nesse contexto, o efeito estufa. Veja bem, esse assunto, o efeito estufa,
ele é um dos assuntos de maior incidência dentro do contexto de ciências humanas no Enem nos últimos anos. Para isso, primeiramente, nós vamos ter que distinguir efeito estufa do aquecimento global. Conceituar efeito estufa, conceituar o aquecimento global. Para isso, acompanha essa imagem que eu vou te mostrar agora. Veja, nós temos a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. E essa atmosfera é composta de diferentes gases. Na seguinte composição, veja, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Justamente neste 1% de outros gases que nós teremos os gases do efeito estufa. Veja bem, olhe essa imagem de forma ampliada. Vamos entender o que é o efeito estufa e qual a sua diferença do aquecimento global. Veja, você tem aqui a superfície da Terra, aqui a atmosfera, que é a camada de ar que nos envolve em suas diferentes camadas, e aqui você tem um Sol emitindo a sua energia. Veja, essa energia do Sol, quando vem em direção à superfície da Terra, passa por esse ar que nos envolve. Contudo, essa energia do Sol não vai aquecer de forma adequada o ar que está aqui envolvendo a superfície da Terra. Aquece, mas aquece em pequena proporção. O que ocorre então? Essa energia chega até a superfície. Ela absorve essa energia e irradia na forma de calor. Olha só o que nós temos aqui. Aqui na atmosfera, nós temos uma concentração de gases do efeito estufa. Não apenas o CO2, mas outros gases. O CO2 aqui é apenas o de maior destaque. Mas veja, quando o calor sobe para a atmosfera, irradiado pela superfície da Terra, veja que quando ele chega na concentração de gás estufa, uma parte desse calor consegue passar, mas uma outra parte será retida e reenviada à superfície da Terra. Então, o calor vai ficar relativamente aprisionado entre essa concentração de gás estufa na atmosfera e a superfície da Terra. Daí, o aumento da temperatura no planeta. É o que nós chamamos de aquecimento global. Então, veja, o efeito estufa é a concentração dos gases estufa na atmosfera. Como consequência dele, o aquecimento global. Ok? E veja, desse aquecimento global, nós teremos outras consequências, como o degelo, derretimento do gelo que você encontra nas calotas polares, o geleiro que recobre o pico das grandes montanhas que você tem em todo o planeta. Desse degelo, elevação do nível de mares e oceanos, consequentemente, inundações catastróficas, principalmente naquelas áreas que estão localizadas abaixo do nível do mar, e também a formação de furacões, tufões, ciclones, tornados, em função da alteração que essa elevação do nível do mar vai provocar na circulação do ar atmosférico. Então vamos recapitular. O que é o efeito estufa? É a concentração de gases estufa na atmosfera. Esses gases vão dificultar a propagação do calor, aprisionando-os aqui, próximo da superfície da Terra. Vamos voltar aqui à tela. Aprisionando-os próximo à superfície da Terra. Daí o aquecimento global e outras consequências. Agora, uma coisa é muito interessante e você tem que estar ligadão. O aluno Enem tem que estar ligado. É que, veja bem, a partir da década de 70, surgiram grandes conferências para tratar sobre o meio ambiente. Desde a Conferência de Estocolmo, em 72, até as conferências mais recentes. Dentro desse contexto das conferências, surgem acordos, protocolos e relatórios. E nesse momento, eu gostaria de destacar duas situações para você. Uma seria o Acordo de Paris. E, anteriormente ao Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto.
vamos fazer uma relação. Como o protocolo de Quioto tratou a questão do efeito estufa e do aquecimento global e como hoje o Acordo de Paris trata a questão do efeito estufa e do aquecimento global. Vamos lá a essa comparação. Vamos mudar aqui a telinha para que a gente tenha uma imagem que pode direcionar melhor você, aluno do Propaz Enem. Veja, o protocolo de Quioto, ele vai ser discutido em 97. Porém, ele só vai entrar em vigor em 2005. Quando é que ele entra em vigor? Quando a Rússia, um dos países mais poluidores do mundo, resolve ratificar o protocolo de Quioto em 2004. E por questões burocráticas, então, o protocolo passa a vigorar no ano de 2005. A partir daí, o protocolo propôs o seguinte, que os países desenvolvidos, eles teriam que reduzir em 5,2% as suas emissões de gases estufa para a atmosfera. Então veja, esse é o patamar de redução proposto pelo protocolo de Quioto. Países desenvolvidos, alocados no anexo 1, que eles reduzissem as suas emissões de gás estufa em 5,2%. E esse patamar de redução deveria ser atingido entre os anos de 2008 e 2012. Então lá vem um questionamento. 2012 passou, 2012 voou. E esse patamar de redução de 5,2% foi atingido? Resposta, não. Então, essa redução não foi atingida. Então, aquilo para o qual o protocolo de Quioto se predispôs, a situação dele não foi atingida. O objetivo não foi atingido. Bem, passado o ano de 2002, o mundo ainda tentou dar uma força ao protocolo de Quioto. Na conferência de Doha, ainda deu uma forcinha, mas realmente a coisa desandou. Mas veja bem o que acontece. O mundo sabia e sabe que é necessário continuar a se discutir sobre o efeito estufa, que é a concentração dos gases, e o aquecimento global. Por isso, em 2015 surge o Acordo de Paris. E hoje é o Acordo de Paris que rege a questão do efeito estufa e do aquecimento global, óbvio, em todo o mundo. Vamos ver então o que traz de forma mais recente esse Acordo de Paris. No que ele se diferencia do protocolo de Quioto. Então, antes de passar para o Acordo de Paris, vamos relembrar. Protocolo de Quioto, discutido, 97. Entra em vigor, 2005. Qual é a proposta dele? Que os países desenvolvidos do anexo 1 reduzissem em 5,2% as suas emissões de gases de estufa. E essa redução deveria ser atingida no período entre 2008 a 2012, objetivo esse que não foi atingido. E a questão do Acordo de Paris, 2015. Então, o que ele propõe? Bem, a proposta é uma proposta mais flexível, porque o acordo diz que cada país deve dar a sua contribuição. Olha bem, olha a flexibilidade. O protocolo de Quioto diz que cada país desenvolvido do anexo 1 teria que reduzir em 5,2% as suas emissões de gases de estufa. O Acordo de Paris, não. Ele é flexível. Ele diz que cada país contribuidor diz qual é a sua proposta, diz o que ele vai fazer para reduzir a emissão de gases de estufa, consequentemente, contribuir para minimizar as questões do aquecimento global. Então vejam só. O Acordo de Paris diz que é necessário todo o esforço possível para que a temperatura do planeta não se eleve em mais de 2 graus. Então, aqueles países que vão contribuir, aqueles que vão dar sua contribuição, juntos vão mensurar esforços para que a temperatura do planeta não se eleve em mais de 2 graus. Pois,
Se essa temperatura se elevar em mais de 2 graus, teremos catástrofes intensas em todo o planeta. Vamos relembrar então aqui a questão do Brasil. O Brasil, um país extremamente poluidor. Não pense que nas questões ambientais o Brasil banca de bom mocinho. Não, é um país extremamente poluidor. Pensa bem, o quanto o Brasil contribui com a emissão, por exemplo, de CO2 para a atmosfera, um dos principais gases estufa, com as queimadas que ocorrem na Amazônia. Então o Brasil está em destaque nesse contexto negativo em relação à degradação do meio ambiente. Então vamos lá. O Brasil, ele é signatário do Acordo de Paris? Sim. O Brasil é contribuidor? Sim. O Brasil deu a sua proposta? Sim. Vamos analisar qual é a proposta brasileira? Vamos ver como é que o Brasil propõe a sua participação? Olha o que o governo brasileiro diz. A meta de redução na emissão de gases de estufa para a atmosfera, segundo o governo brasileiro. Ele propõe que até 2025, está pertinho, o Brasil vai reduzir em 37% as suas emissões de gases de estufa. E o Brasil vai mais longe. Ele diz que, em 2030, 43% será reduzido na sua emissão de gases de estufa. Veja, uma proposta muito arrojada, extremamente arrojada. Agora a grande pergunta é, o grande questionamento é, como? Como o Brasil propõe chegar nesses números? Bem, você, aluno, deve estar pensando agora, mas eu nunca li sobre o Acordo de Paris. Como é que eu vou saber, certo, a proposta brasileira e como ele diz que vai chegar a esse patamar de redução? É bem simples. Vamos pensar como o Enem quer que você pense durante a prova. Caro aluno, olha só. Lembra, o que é o efeito estufa? Não é a concentração dos gases estufa na atmosfera? CO2, metano, entre outros? Sim, então vamos lá. Qual é a causa ou as causas dessa emissão de gases estufa? Temos várias, mas principalmente 2 causas. Lembre bem, 2 causas, que são o quê? A queima de combustíveis fósseis, como por exemplo petróleo, gás natural, carvão mineral, que são fontes de energia suja, extremamente poluente. Então, esta aí é a primeira grande causa, a queima de combustíveis fósseis, e a segunda grande causa, a queima de florestas. Então, aí estão, entre as diferentes causas, as 2 que se destacam. Repetindo, a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural e a queima de florestas. Bem, se o Brasil propõe reduzir a sua emissão de gases de estufa, ora, a proposta brasileira tem que atacar as principais causas da emissão dos gases de estufa. Então, qual é a proposta brasileira? A proposta brasileira é alterar a sua matriz energética. Quer dizer, esse número aqui tem que ser atingido. Como? Alterando a matriz energética brasileira, diminuindo a produção e o consumo da energia suja, da energia fóssil, substituindo essa energia por uma energia mais limpa, certo? A energia eólica, a energia solar e principalmente a energia do biocombustível. Mas também ele diz que há a necessidade da redução de queimadas em todo o planeta. A redução de queimadas em todo o planeta. Então, a redução de queimadas em todo o planeta. E como fazer isso? Ora, evitando as práticas que levam a essa queimada, como, por exemplo, a pecuária, certo? Como, por exemplo, a abertura de rodovias, a introdução de grandes projetos mineradores, de grandes projetos hidrelétricos. Então, o que o Brasil propõe? O Brasil propõe
projetos de reflorestamento. Projetos de reflorestamento para coibir as atividades econômicas que promovem as queimadas. Agora, se o Brasil está indo no caminho certo, é bem questionável. Nós temos que analisar no transcorrer dos anos se as práticas econômicas do Brasil vão realmente levar a essa redução da emissão de gases de estufa. Bem, o interessante é você perceber que essa é a proposta brasileira no contexto do Acordo de Paris. Como ele vai fazer isso? Reduzindo o consumo, certo? E a produção da energia fóssil, substituída pela energia renovável, energia sustentável e evitando as queimadas, promovendo um projeto de reflorestamento. Bem, eu sou o professor Nonato Butti, de Geografia, e aqui fica o meu abraço a todos vocês que assistiram a essa aula. ProPais Enem te convida novamente a participar futuramente.